aflição e desconforto, infortunados, náufragos sem porto, tristes rogando a paz de nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora, sob as chagas de um peito quase morto. Não te detenhas, vem, socorre, ajuda a multidão te passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão, te enriquece a mesa, estendendo teu mundo de beleza, e o Mestre amado habitará contigo. Repara além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora. Os romeiros que seguem vida fora, padecendo aflição e desconforto, não te detenhas, vem, socorre, ajuda a multidão te passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão, te enriquece a mesa, estendendo teu mundo de beleza, e o Mestre amado habitará contigo. Repara além das rosas do teu horto. Boa noite, meus queridos amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, nos protegendo, nos iluminando, nos fortalecendo. É assim que pedimos permissão para iniciarmos o nosso Evangelho da noite com muita paz e luz a todos os corações. Que assim seja. Graças a Deus. Na sintonia que se encontra este ambiente, sintonia de luz, tão bem amparado pelos espíritos também de luz, que em nome de Deus vem até nós ofertar grandes fluidos, fluidos necessários, salutares a todos nós. E é nesta sintonia de amor, de muita gratidão e humildade que pedimos a permissão para iniciar o Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos que estão aqui presentes, boa noite àqueles que estão nos visualizando pela internet. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui todos reunidos em nome aqui do grupo Espírita Paz e Luz. Muito bem. Eu também espero que todos nós, com esses ensinamentos que recebemos aqui nessa casa, estejamos conseguindo compreender melhor toda essa situação que acomete o nosso mundo, né? Quando eu digo compreender essa situação, eu digo que para que possamos
ultrapassar esses momentos sem medo. Porque a gente percebe que o medo tem atravancado a vida das pessoas, tem feito com que muita gente adoeça, entre em depressão, tem feito com que muita gente infarte, tenha problemas gástricos, úlceras, desenvolva um câncer, porque tudo isso está relacionado com a nossa imunidade. Então, quando a gente fala do relacionamento espírita, das leis divinas, a gente tenta reforçar no nosso íntimo a fé, a esperança, e com isso a gente perde o medo. Porque quem tem Jesus como objetivo, tem Deus no coração, não tem o que temer, né? Não tem o que temer. E ressalto ainda que aquilo que nós vamos conversar hoje é de um ensinamento tão forte e tão bem-vindo aos dias de hoje, que me deixa muito feliz de poder fazer esse comentário. Vocês vão perceber que a lição de hoje é um convite do Cristo. É um convite que passou desapercebido para muita gente. Um convite que até hoje muitos não perceberam que ele fez. Isso há 2000 anos atrás. E a gente recebeu o presente de Emmanuel nesse livrinho Vinha de Luz, trazendo à tona esse convite que Cristo fez a nós. Se nós tivéssemos aceitado esse convite, com certeza não estaríamos sendo oprimidos por nós mesmos. Porque ainda hoje, frente a essas dificuldades que nós estamos passando, ainda nós achamos que o grande opressor de tudo isso chama-se vírus. Muitos de nós ainda pensam isso, que o grande problema é o vírus. E nós não pensamos e não raciocinamos que esse vírus é um ser vivo como nós, que também está tentando sobreviver. E que nós, perante a Terra, também causamos muito mal. E a dúvida é a seguinte: será que determinadas coisas não acontecem com o ser humano como sendo uma defesa que o planeta tem contra aqueles que o querem destruir? No caso, nós. Então, são maneiras diferentes que nós temos de observar toda essa situação que estamos enfrentando. Por isso a importância de tentarmos aceitar definitivamente esse convite que Cristo fez para nós e que muitos de nós, infelizmente, esqueceu de aceitar. E a gente já inicia com uma mensagem de Sheila, que nada mais, nada menos, é o maior e mais agradável sacrifício que nós podemos fazer a Deus. Que sacrifício é esse? Que é o sacrifício mais agradável a Deus. É algo que, se nós fizermos, é o que vai mais agradar a Deus. Chama-se esquece. Essa é a mensagem. Mas esquece o quê? Obviamente que ele está falando do perdão, né? Do perdão. Se desejas a paz de consciência por princípio de felicidade, aprende a perdoar. Ressentimentos alimentados geram desequilíbrios espirituais e envenenam a organização física. Então, meus queridos, meus amigos, se você ou eu guarda aquele ressentimento de alguém ou de algo nessa vida, lembre-se que isso pode estar envenenando o seu corpo físico e a sua matéria. E obviamente que o veneno é algo que vai nos ser prejudicial. Então, o esquecimento da ofensa é como o rio que leva os detritos para longe, deixando pura a água onde saciamos a sede e nos revigoramos na harmonia. Então, apaga da tua mente qualquer episódio menos feliz
superando com o esforço da vontade. E é interessante essa frase, porque tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, isso está no Livro dos Espíritos, porque ele é tanto ensinamento, é tanta coisa, que ele pergunta aos espíritos: poxa vida, mas é tanta coisa que vocês ensinam, é tanta coisa que está escrita, é tanta coisa que é dito, o Evangelho, por que que o ser humano ainda não atingiu definitivamente o caminho para a sua regeneração espiritual, para o seu crescimento? Ele fez essa pergunta, ele não consegue entender, ele não conseguia entender. Aí os espíritos responderam, sabe o que eles responderam? Falta-lhes unicamente vontade. Vontade. Então a nossa vontade atual não é desse crescimento espiritual, é ainda ficar preso aos nossos velhos vícios humanos. Por isso que nós nos sentimos oprimidos. Nós nos sentimos presos a nós mesmos, aos nossos velhos problemas, que pode se manifestar como uma enfermidade, uma doença, pode se manifestar como medo, pode se manifestar como um vício, pode se manifestar até como uma dívida. Aí eu pergunto, quem de nós que infelizmente não está arraigando para esta vida ainda problemas futuros? Por quê? Porque nós esquecemos daquele convite que eu vou falar para vocês. Aí Sheila diz ainda assim: amanhã surgirão novas oportunidades de progresso, e se estiveres atado ao ressentimento, não vai lograr esse aproveitamento. Segue de bem com a vida, rogando ao Pai que abençoe os que te ofenderam. Vocês entenderam isso? Segue de bem com a vida, rogando ao Pai que abençoe aqueles que te ofenderam. Lembra quando Cristo falou: amai os vossos inimigos? Você não consegue entender, nem eu. Mas amar os inimigos é simplesmente não desejar mal a eles. Pelo contrário, reze por eles. A gente vai entender por quê. Lembra-te das vezes em que necessitamos do perdão alheio e oferece clemência ao agressor. Sabe o que ele está dizendo isso? Porque hoje você está sendo ofendido, amanhã sabe o que você vai fazer, ou eu vou fazer? Eu vou ofender, e você vai ofender, e você também vai necessitar de perdão, e eu também vou necessitar de perdão. Então a coisa é complicada, mas Jesus, ele é inteligente, ele já nos deu essas dicas, né? Ele falou assim, palavras de Jesus: orai pelo que vos perseguem e caluniam. Sabe o que ele fala isso? Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Orai por aqueles que te ofendem. Porque André Luiz fala assim: porque quando você se interessa pelo material dos caluniadores, ao invés de você orar por aqueles que te perseguem e caluniam, o que você faz? Você pega e fala mal dele também, e dá margem para aquilo que o outro está falando de você. Olha o conselho de André Luiz: quando você se interessa pelo material dos caluniadores, é o mesmo que se adornar, né? É o mesmo que se adornar com uma lata de lixo. Conselho de André Luiz, benfeitor espiritual. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está fazendo nas nossas vidas e com as nossas vidas, né? E o estudo de hoje é sobre aquilo que foi colocado aqui na quarta-feira, que tem a ver com o que eu estou dizendo a vocês, mas trazendo uma mensagem no Evangelho. Então o Tadeu na quarta-feira falou sobre a mensagem 24 do livro Fonte Viva. Fonte Viva não, Vinha de Luz, desculpa. No reino interior. Esse foi o título que Emmanuel deu à mensagem, no reino interior. Ele se baseou em uma passagem de Paulo, quando Paulo disse aos romanos o seguinte: sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de um para com os outros. Quer dizer, busque na sua vida a paz, não busque a discórdia. E sempre que você fizer algo ou tiver que tomar uma decisão, tome essa decisão sempre pensando na fraternidade, porque quando fala a edificação de um para com os outros, é relacionamento,
é fraternidade, é você pensar no outro antes de pensar em você. Então, se você vai ter que tomar uma atitude, pergunte para você mesmo se aquela atitude pode vir a prejudicar alguém. Ah, mas se eu tomar essa atitude, pode ser que eu não vai ser bom para mim. Vai prejudicar outro? Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está fazendo. Olha o que Emmanuel fala sobre essa mensagem. Nós não podemos esperar, por enquanto, né, obviamente, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. Apesar de ser bem difundido no mundo, ainda nós não podemos esperar que aquela mensagem do Cristo esteja na mente, nas mãos e no pensamento de todos os povos, por mais que conheça Jesus. Porque hoje a gente tem muito mais pessoas que conhecem Jesus, que carregam um crucifixo no peito, mas os seus atos não são exemplificados pelos ensinamentos do Cristo. Se não fosse assim, a gente não estaria atravessando a situação que nós estamos atravessando, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Isso eu garanto para vocês, não estaria. Mas ele fala assim, não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo, né? Daquele que está buscando o aprendizado. Porque cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. O que ele está dizendo é que cada discípulo, cada ser que está buscando esses ensinamentos do Cristo, tem um tipo de pensamento, tem um tipo de atitude, tem um ato diferente e toma condutas diferentes na sua vida, tem as suas escolhas, tem o livre arbítrio. Então tem discípulo, por exemplo, que já reconheceu esse reino interior. Que reino é esse? O reino de Deus. O reino de Deus interior. Mas eu sempre pensei que o reino de Deus está no céu. Mas será que esse reino de Deus está tão longe assim? Não. Aí vem Emmanuel e nos diz que o reino de Deus está dentro de nós. Que o reino de Deus, na realidade, é o modus operandi da nossa vida. Então, se eu quiser vivenciar esse reino de Deus, eu posso vivê-lo agora. Independente se tem Covid, se não tem Covid, se eu estou empregado ou desempregado, se eu estou casado ou solteiro, se eu fui traído ou não fui traído, se alguém me ofendeu ou não, se eu estou doente ou não estou doente. É o modo como eu enxergo a vida. Então eu posso exteriorizar esse Deus que está dentro de mim, esses ensinamentos que estão na minha consciência, quando eu quiser. Quando eu quiser. Vai depender única e exclusivamente de mim. Aí ele fala assim, nesse plano o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Então quer dizer, não precisa esperar o amanhã. Eu posso começar a reconhecer esse reino e essa forma de viver e de olhar o mundo hoje. Bastará o quê? O que basta para isso? Ele fala aqui. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. O que é se afeiçoar? Gostar? Se afeiçoar é passar a seguir o Jesus. Eu me afeiçoo a tal pessoa. Quer dizer, eu me sinto bem estando ao lado dessa pessoa. Então, no momento em que eu me sentir bem, estando ao lado de Jesus, pronto, é o que eu preciso para conseguir reconhecer esse reino de Deus. Isso é fácil? Teoricamente é, mas na prática não é fácil. Sabe por quê? Ele fala aqui. Olha o que ele fala, olha a explicação que ele dá. Enquanto o trabalhador que ele diz são todos nós, né? Observa questões do mundo externo somente, o serviço estará perturbado. Quer dizer, a gente tem que ter o equilíbrio naquilo que nós observamos. A gente não pode só observar os problemas da vida. Para muita gente hoje, né, liga o canal, liga a televisão e fica em determinado canal, e a gente só vai observar o quê? Só vai olhar o quê? Acorda vendo Covid, almoça vendo Covid, janta vendo o quê? Covid. Covid mata,
Covid é isso, Covid é aquilo. A criança toma vacina, não toma vacina. Fulano morreu. A UTI tem tantos pacientes. Você vai assistir jogo de futebol, já começa todo mundo lá, 1 minuto de silêncio para 500 mil mortes, 600 mil mortes. E a gente observa, porque a gente foca e observa somente as coisas do mundo externo. Obviamente ele fala, sua vida vai ficar perturbada. A gente tem que conhecer tudo isso? Tem, mas é só isso? Não. A gente tem que começar a ter uma introspecção e começar a buscar esse mundo que está dentro de nós, esse reino que ele fala. Aí, de igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno também vai estar dividido e atormentado, sobre forte tormenta. O que ele está dizendo aqui? Que não basta vir na casa espírita. Não basta vir na casa espírita, assistir uma prece e tomar passe. Não basta. Se esse indivíduo, no seu dia a dia, não mudar também os seus conceitos, não aproveitar estes recursos que estão sendo ofertados. Isso é um recurso. Porque Jesus, Deus, não pode tirar o problema da sua vida ou da minha vida, não. Mas Ele te dá uma diretriz de como você deve fazer, como eu devo fazer. Porque quem cometeu o erro lá atrás? Foi Cristo? Não fui eu? Então eu que tenho que cuidar dos meus problemas. O plano espiritual está aí para nos ajudar. Jesus está aí, Ele nos deu, Ele fez um convite. Eu vou falar para vocês. Mas quem tem que fazer isso por nós? Nós mesmos. Então não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal. Através do quê? Através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. Sabe o que ele está falando assim? Para de criticar o outro. Para de criticar o outro, porque esse é o ensinamento de Jesus também. Se você ficar criticando o outro, você vai dar margem para quê? Para o outro te criticar. Você não tem que buscar paz na vida? Não é isso? Semear paz? Então semeie paz dentro do seu coração. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás o que é harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Significa que nós não estaremos sozinhos. Não tem muitas vezes na vida que a gente se sente sozinho, parece que não tem ninguém nos ajudando. Pode ter certeza que nesse momento o Cristo está praticamente segurando você no colo. A gente que não está percebendo. A gente que não está percebendo que Jesus sempre estará ao nosso lado, por pior que seja o problema ou a dificuldade que estamos atravessando. Então, que convite é esse que você falou para a gente? A questão está aqui, gente, no reino interior. Para a gente poder desenvolver esse reino interior, ele dá a resposta aqui: bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Então a gente tem que falar de quem aqui? Do Cristo. E é difícil seguir o Cristo? Ele fez esse convite para a gente, para segui-lo? Fez. Isso aqui a gente vai achar no capítulo 5, chamado capítulo 6, o Cristo Consolador. É uma passagem que está em São Mateus, que ele fala do jugo leve. Ele fala assim: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, se você tem algum problema, se vocês estão cansados, ele fala assim, de carregar o peso do seu fardo, eu lhes darei descanso. Se você estiver cansado do seu jugo, venha a mim. Ele está fazendo um convite: venha a mim, vinde a mim, venha para mim todos vocês que estão carregados de carregar o seu fardo. Se a sua vida está difícil, você não está achando um modo de sair dessa situação, aí eu não estou conseguindo lidar com essa situação do Covid, eu estou com medo. Existem pessoas que têm alguns vícios na minha família,
doenças, enfermidades, não estou conseguindo lidar com isso. Cristo fala, vem a mim. Mas o que é ir até Cristo? É ir rezar na igreja? É vir aqui na casa espírita e assistir uma palestra? Faz parte, mas não basta. Ir até o Cristo é muito mais do que assistir um tema sobre Ele. É muito mais do que ir à missa, tomar uma hóstia ou tomar um passe. Isso aqui é um auxílio, é um meio. Mas ir ao Cristo é deixar que Ele entre na sua vida e que você ou eu passe a executar no nosso dia a dia os seus ensinamentos. É nós observarmos a lei colocada por Ele. O nosso jugo, ele fala aqui do jugo é leve, ele fala que o jugo dele é leve. Tomai sobre vós o meu jugo, ele fala. É como se ele tivesse diz assim: carreguem a minha carga e aprendam de mim. Vocês não precisam carregar a carga de vocês, não precisam carregar o seu jugo, não há necessidade disso. O que é jugo? Jugo no conceito religioso é a opressão, né, que nós sentimos na nossa vida, né, quando nós estamos dominados pelos nossos problemas. Problemas que podem se refletir em doenças que eu já comentei aqui, medos, vícios. E quanta gente que não está doente por causa disso? Quanta gente? Aí Jesus fala assim, vinde a mim, né? Tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós a minha carga, porque a carga do Cristo é diferente da nossa. Vocês acham que o jugo do Cristo era de opressão? Ele se sentia oprimido? Em opressão, Cristo? Não. A carga dele é justamente o contrário. Aquilo que ele carregava, na realidade, era exatamente aquilo que nós precisávamos para que deixasse a nossa carga leve, que eram seus ensinamentos, né? É como se ele falasse assim, carregue a minha carga e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão repouso para vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo, a minha carga, ele fala, é suave, e o meu fardo é leve, né? Então a gente começa a entender, assim como Kardec nos fala nesse capítulo, que todos os sofrimentos, que são as misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram consolo na fé no futuro e na confiança que tem na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Se nós conseguirmos compreender tudo isso, então essas decepções, essas dores físicas, essa perda de entes queridos serão o quê? Consolados. Não que a gente não vai ficar triste, não que a gente queira ficar doente, mas nós vamos passar a compreender melhor essas situações difíceis da nossa vida e vamos passar de uma forma mais esperançosa. Por isso que ele fala assim, Kardec, por isso que Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Qual é essa condição que Jesus coloca? Ele diz sim, vinde a mim que eu vou aliviar a todos, mas ele coloca, ele pede algo, e essa condição está na lei, que foi ensinada por ele, né? E o jugo é a observação dessa lei, é conhecer esses ensinamentos de Jesus. Mas eu pergunto, essa lei, esse jugo que é leve, que Jesus quer que a gente siga, é difícil? Kardec diz aqui, esse jugo é leve e essa lei é branda, pois impõe como dever o quê? O amor e a caridade. É isso que a gente precisa fazer na nossa vida. E quem tem amor e caridade perdoa, não carrega ressentimento, não fica ressentido com determinadas palavras que as pessoas colocam em nossas vidas. Porque a gente fica ressentido até com um amigo de 30 anos. Esse amigo fez coisas maravilhosas para você e você para ele. De repente um amigo, ele não está bem, coloca uma palavra mal colocada e você termina aquela amizade e nunca mais vê. Está certo isso? Isso é justo?
Não é justo nem com ele, nem para com você. Isso faz com que a gente venha a sofrer. É isso que ele está dizendo. Então, quando a gente estuda um capítulo como esse, a gente passa a entender, né, que se nós seguirmos realmente esses ensinamentos de Jesus, nós vamos ter muito alívio nas nossas vidas. E percebam que Jesus fala que ele vai aliviar as nossas dores. Ele não vai curar as nossas dores. Perceberam isso? Jesus não promete que a gente entre no passe e seja curado. Muita gente busca uma casa espírita para ser curado de uma doença, do mal. Aí não é curado. Mas são dadas as ferramentas. E não percebe que são dadas as ferramentas para que ele mesmo se cure. Né? Então, é interessante a gente estudar isso daqui, porque se a gente conseguir desenvolver uma fé no futuro e uma confiança na justiça de Deus, a gente vai compreender que determinadas coisas na nossa vida vão acontecer, não hoje, mas vão acontecer, porque se tem algo que Jesus nos prometeu é a felicidade, é que seremos felizes. Ele só não falou quando, e esse quando vai depender dos nossos esforços. Quando que a gente vai começar a reformar a nossa casa íntima? Quando? Primeiro a gente tem que reformar a casa física, né? Tem que pintar a casa, comprar um sofá novo, e a gente sempre deixa para depois a reforma que nós temos que fazer no nosso coração, né? E a pergunta que não quer calar é uma pergunta que Emmanuel fez no livro Pão Nosso, numa mensagem que ele escreveu e intitulou como Onde estão? Onde estão quem? Ele faz a pergunta. Ele quer saber o seguinte: Jesus disse: vinde a mim aqueles que precisam aliviar os corações. Aí ele pergunta assim: e onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Aonde estão? Por isso que ele diz: para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Renovação indispensável. Quer dizer, se nós dispensarmos essa renovação, nós não vamos conseguir encontrar aquilo que nós tanto buscamos. Então, meus amigos, não esqueçam desse convite do Cristo a todos nós. Se nós não formos até Ele de uma forma definitiva e de uma forma que realmente a gente possa mudar a nossa forma de conduzir nossas vidas perante o nosso próximo, a gente vai continuar no desespero que ainda estamos hoje. Vou dizer uma coisa para vocês: vai vir coronavírus, vai vir H1N1, H2N3, H3N4, Omicron, Deltacron, vai vir o que for, e a gente não vai conseguir ainda encontrar esse Cristo e aceitar este convite. Então, independentemente do que está acontecendo, se faz sol ou faz chuva, nós temos que mudar a nossa concepção, o nosso conceito sobre aquilo que nós estamos fazendo aqui nessa vida. Tudo isso que nós temos aqui em matéria é importante? Importantíssimo. Mas se nós focarmos e olharmos somente isso, a nossa vida vai continuar perturbada. Então tem algo a mais que nós precisamos fazer. A questão é: estamos fazendo isso? Então fica aí a reflexão do tema da noite para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos ter muito Jesus em nossas vidas, né? Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai, por esses ensinamentos de Kardec, do próprio Cristo, de Paulo, André Luiz, que possamos seguir esses ensinamentos
que possamos tirar o Cristo da cruz. Ele já saiu da cruz há mais de 2000 anos e nós ainda o carregamos em uma cruz. Que possamos transferi-lo desta cruz para dentro das nossas vidas, da nossa conduta, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos ensinamentos que estamos passando para os nossos filhos e que os nossos filhos vão passar para os seus filhos. E que dessa forma consigamos construir um mundo melhor. Um mundo com mais equilíbrio, com mais paz, com mais harmonia, com mais luz. Que possamos desta forma vivenciar a felicidade que Cristo prometeu para todos nós. Que possamos cumprir com nossas missões individualmente. Que possamos compreender as nossas dores. Que possamos abandonar definitivamente a opressão de nossas vidas que são causadas por nós mesmos. Enfim, Senhor, que possamos tê-lo em nossas vidas. O vinde a mim, o convite que o Senhor fez para todos nós, que seja aceito da forma mais natural possível e que dessa forma sejamos mais felizes. Pedimos que essas vibrações que estamos sentindo agora cheguem a todos aqueles corações que sofrem, que estão nos hospitais, nos presídios, que estão nas casas de repouso, que estão nas ruas, onde muitos ainda passam fome, onde muitos ainda não têm o direito à alfabetização, a uma saúde digna, muitos que estão desempregados. Pedimos também, Senhor, pelos nossos governantes, para que tenham um pouco mais de piedade dos nossos povos, que olhem com menos ganância pelo nosso mundo, diminuam a dor, as guerras, enfim, que Jesus possa verdadeiramente e definitivamente participar muito mais da vida e dos atos da nossa humanidade. Que assim seja, hoje e sempre. Muito bem. Aqui nós vamos fazer aqui o sorteio, né, dos desenhos. Tem alguém que está vindo na casa aqui pela primeira vez hoje? Ah, então pode vir aqui. Pode escolher um desenho. A moda antiga. Tem esses dois e esses desenhos. Muito bom. Lembrar a moda antiga, porque antes do Covid, né, a gente não tinha online, então sempre recebia os desenhos quem vinha na casa pela primeira vez. Lembrando que atrás de cada desenho tem uma mensagem, né? Muito bem. Agora nós vamos fazer o sorteio. Pedro Henrique. Pedro Henrique está aí? Vem cá, Pedro. Já hoje pode escolher o desenho. Hoje vamos fazer diferente. Não, está filmando ainda. Pode filmar, não tem problema. Já em uma entrega direta. Vitor. Vitor está aí? Opa, vai lá, Vitor. Pega um desenho aí. Muito bom, Vitor. Gilberto. Vai, Gilberto. Estamos mudando aqui o nosso modus operandi. Porque nós temos que mudar para melhor, né? Para melhor. Edna. Ó, esse daí é bonito, hein? Gostei desse daí também. Tem mais algum?
Mariana. A Mariana? É. Já foi. Já foi, então. Pega o próximo. Eunice. A Ingrid. Aí já, hein? Já foi, né? A Juliana? A Ju aí. Coloca sempre na minha Escolhe pra mim e fala. Vai pra ela. Coloca. Você escolheu Tu não sabe? Eu escolhi? Não. Coloca, Vanessa. O nome da Dalva tá aberto? Guilherme não está aí. 1, 2, 3, 4, não. Eu escolho pra ele. Você escolheu um para o Gui e um para a Mari. Não tem aí ainda? Ainda? 1, 2, 3, 4, 5. Beatriz. Beatriz já pegou, né? 4. Juliana. É outra. Você tem um sobrenome? Não tem. Então aquele primeiro era. Então esse aqui que eu faço. Não, tanto faz. Pode pegar mais um para ela. Um da Mariana. Hoje estamos fazendo diferente porque estamos sem internet, né? Um da Mariana. Mas vai ser transmitido postado. depois, né? Então, mais algum? Tem mais um, não tem? Tem mais Mariana um. e o Guilherme. Vou dar aqui, ó. Tá bom? Esse daqui tá aceitando, que é dela. E aqui é o da Mari e aqui é o Guilherme. Então é isso, gente. Então agradecemos aí a presença de todos. Pedimos desculpa pela não transmissão ao vivo, né? Porque tivemos um problema aqui com a internet. Mas essa prece vai ser transmitida e postada posteriormente quando solucionarmos esse problema. Ela está sendo gravada, ok? Então é isso, gente. Um beijo aí no coração de vocês. Tadeu, fazer o encerramento. Uma boa noite a todos, bom fim de semana, muito trabalho, com muita fé. E semana que vem estamos aqui firmes e fortes. Eu, Roberta e equipe. Um beijo no coração de todos. Graças a Deus.